Quero desejar a vocês que estão nos assistindo uma boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de vídeos chamado A Hora do Juízo, né? Estamos já gravando aí, hoje é o quarto vídeo da série A Hora do Juízo e tem sido muito bom, né? Muitas pessoas têm gostado dos vídeos e se você perdeu algum dos vídeos anteriores, não deixe de acompanhar nos vídeos no nosso canal, no nosso YouTube, no nosso Facebook, os outros vídeos, né? Foram os outros episódios, os 3 episódios primeiro, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema chamado Buscando o Abrigo da Tempestade, né? É um tema bem abrangente, é um tema muito bom, muito importante para os nossos dias, né? Eu tenho certeza que vocês vão amar esse tema de hoje, né? E Link, fala aí pra gente como é que tem sido a experiência de estar gravando esses vídeos, de estar apresentando para o pessoal sobre esse tema do juízo, né? Se realmente estamos vivendo no juízo, como é que tem sido assim para você? Olha, Her, realmente quando nós olhamos para o cenário mundial, nós olhamos para as coisas que têm acontecido, Sim, né? Tantas chuvas, tantas tempestades, tantas catástrofes acontecendo ao redor do mundo, né? sim, Muitas pessoas desabrigadas, alguns perdendo familiares, muitos perdendo seus bens, suas casas. Então, nós vemos realmente que alguma coisa de grande importância, né, tem acontecido. sim, E nós, ao longo dessa série, né, nós temos estudado e nós temos visto que a palavra de Deus, ela fala para nós que essas catástrofes elas estariam acontecendo, já né? estava escrito sobre isso. Isso, primeiramente começando poucos, né? Aham, Uma aqui, outra ali, mas com o passar do tempo essas coisas iriam se avolumando e aumentando cada vez mais. Então nós vemos que nós estamos chegando no clímax da história dessa terra, né? Nós estamos chegando realmente em convulsões do planeta. Nós, é isso mesmo, porque na verdade não é só um local, né? São vários lugares que estão recebendo muitos eventos climáticos e tudo está à beira de um colapso. sim, Tudo está à beira de um colapso. E eu queria incentivar vocês a fazer o pedido conosco deste livro aqui, A Grande Controvérsia. É um livro maravilhoso, é um livro que fala sobre profecias, sobre eventos, e você vai compreender muito bem, lendo esse livro, sobre o que tem acontecido nos dias atuais. Não deixe de adquirir esse livro, peça em nossos canais de atendimento. Se você nunca ouviu falar desse livro, A Grande Controvérsia, ou nunca ouviu falar dessa autora, Ellen G. White, peça um livro conosco, peça um livro que nós vamos enviar gratuitamente para você, tá? Então, Link, nós já gravamos aí 3 episódios falando sobre essas situações climáticas, o que tem acontecido, e nós até em alguns episódios mostramos alguns eventos, né? Sempre começamos mostrando o que aconteceu durante a semana. sim, Você tem alguma coisa para mostrar para a gente, o que aconteceu? temos sim, Harry. No episódio anterior nós falamos a respeito de várias cidades que estavam sendo afetadas Certo. pelas chuvas, né? Uhum. E esse número ele praticamente triplicou. A gente vê que essa chuva ela não simplesmente continuou ali no estado da Bahia, mas ela tem se estendido e já tem atingido outros locais, né, outros estados. Sim. Inclusive nós aqui estamos já há 2 semanas de chuva, né? Muita chuva, não temos tido nenhum dia de trégua. Uhum. E eu estava dando uma olhada aqui no noticiário e aqui traz algumas informações pra gente, né? Vem dizendo que 500 pessoas ficaram feridas por conta das chuvas. Uau. Simplesmente por conta das chuvas. E já 150 municípios Sim. permanecem em estado de emergência. Então, né, um valor que era de 50 agora já vai para 150. E os danos são grandes, tanto Enormes. danos materiais quanto pessoas Sim. feridas, pessoas desabrigadas. Então, realmente eu acho que essa é a maior notícia para nós porque está dentro do nosso quintal, né? Tá Dentro do nosso dentro da nossa terreno.
terreno mesmo, da nossa casa aqui, né? E Link, irmãos, isso que nós mostramos aqui é sempre importante para a gente ver que é uma coisa fora do comum, é uma coisa inusitada, nunca aconteceu antes, né? E está acontecendo no mundo todo, está acontecendo inundações, enchentes, eventos climáticos que estão fora do comum. Isso é importante a gente estar atento, porque Jesus nos pede que a gente esteja atento a esses eventos. Por isso é importante a gente observar o que está acontecendo, né, no nosso mundo, no nosso Brasil, né, em todos os países, nações. Isso é importante, né? Inclusive, Harry, eu vi essa semana uma declaração, não lembro se foi do governador da Bahia, mas eu sei que alguém declarou lá, o governante, que o estado de calamidade que a Bahia tem passado por esses dias é algo que nunca aconteceu na história. Uau. Então é algo realmente fora do comum. É algo fora do comum mesmo, é realmente fora do comum. Esse é o momento da gente se perguntar, especialmente você que está nos assistindo, pode estar passando por um momento difícil, você que quer entender o que está acontecendo, ou nunca parou para se perguntar se isso é algum sinal, né? Especialmente isso, para você buscar na palavra de Deus, compreender o que esses eventos significam, né? E como você pode se salvar desses eventos. Como que você pode encontrar forças em Deus diante desses eventos, né? Encontrar um abrigo, né, realmente. Exatamente. No meio da tempestade. Exatamente, amém. E nas lives anteriores nós falamos sobre quem controlou o tempo, né, quem está por trás dessas situações, né, falamos sobre a destruição da terra no primeiro vídeo, no primeiro episódio, né, depois quem que controla o tempo, né, e aí nós desenvolvemos bastante conteúdo ali para as pessoas que nos assistem, né, poder ter uma base para os vídeos que a gente está continuando aqui, né? Sim. Os irmãos, até aqueles que não acompanharam os vídeos anteriores, até vale a pena, né, voltar lá no primeiro vídeo, assistir o primeiro, o segundo, o terceiro. Sim. Porque nós estamos aqui numa escalada, né? Nós queremos chegar no momento onde nós responderemos o tema da nossa live, né? A hora do juízo. Que hora é essa? Que juízo é esse? E nós já vemos falando várias coisas. Se você não assistiu os anteriores, talvez você não vai compreender aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Então é importante, né, ver os vídeos anteriores. E Harry, eu queria até começar lendo um texto que fala justamente de abrigo, né? No abrigo no meio da tempestade, onde que a gente encontra esse abrigo. Eu queria ler em Isaías, no capítulo 26, no versículo 20. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Nós iremos ler vários textos hoje. Acompanhe conosco a leitura. Isaías 26, verso 20. Verso 20. Diz assim: Vai, pois, povo meu, e entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Olha só. Um chamado de Deus para nós, né? Para a gente encontrar um refúgio dentro do nosso quarto. Né? De que maneira ali? Através de uma luta com Deus em oração. A gente ali, na nossa câmara secreta de oração, né, nos debruçarmos perante o Senhor para que Ele realmente nos guie, nos mostre onde nós encontraremos uma saída em meio a essas chuvas, essas tempestades, essas calamidades que estão acontecendo. Muito bom, muito bom. E nós falamos na última live sobre justos e ímpios, né? Que de acordo com as decisões que a pessoa toma, ela se encontra dentro de uma classe, né? Ou na classe dos justos ou na classe dos ímpios. E sabemos que isso é importante por causa dos juízos que vão cair. Sim. Né? E os que estiverem do lado dos justos, eles receberão a salvação eterna. Mas os que estiverem do lado dos ímpios, nós vimos que eles sofrerão as pragas. Então, nós vimos já no primeiro episódio. Sim. E algo importante também que seria bom a gente ler, está lá em Mateus 24. Mateus no capítulo 24 fala justamente dessas duas classes e desse juízo vindouro. Mateus 24, verso 30 e 31.
Diz assim: Jesus enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então veja só, meus irmãos, Jesus ele vai voltar a essa terra. Certo. E quando ele vier, ele vem para resgatar os seus escolhidos. Ok. E ele vai enviar os seus anjos para trazer os seus escolhidos para se encontrar com ele nas nuvens dos céus. Ok. Mas antes dele buscar esses escolhidos, nós já vimos que algo vai acontecer, né, com os ímpios. E até há uma parábola que Jesus cita em Mateus 13 que exemplifica isso. Mateus 13, verso 41 e 42, né? Diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Isso, 41 e 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja só, isso é o que vai acontecer com os ímpios. Certo. Enquanto os santos estão subindo para as nuvens, ao mesmo tempo os ímpios eles estão sendo lançados numa fornalha onde haverá a destruição deles. Certo. E essa destruição ela ocorre enquanto os santos ainda estão na terra. Então, mesmo os santos estando na terra, começa a acontecer vários eventos que vai destruindo a terra, que vai, como a gente viu lá em Apocalipse, né, na live anterior, vários eventos climáticos que vão ali, inusitados, né, e vão cair sobre a terra, mesmo estando os santos juntos. Deus ele é um abrigo em meio à tempestade, né? Ele é uma rocha segura onde a gente consegue obter ali a proteção, né? Através dos seus anjos. O Salmo 91 exemplifica muito bem isso. Mas, né, isso não significa que Deus vai retirar o seu povo da terra antes que as pragas caiam. Até porque quando ele destruiu a terra através das águas de dilúvio, Noé e sua família permaneceram na terra. Estavam dentro da arca, protegidos, mas estavam em meio à tempestade. Entendi. Então veja que Deus utiliza esses elementos da natureza. Sim. Ele utilizou a tempestade, mas não é protegido. No fim dos tempos vai haver também uma chuva, mas não de água. A Bíblia fala de uma chuva de saraiva, né, de pedras de fogo caindo do céu. Porém, o seu povo escolhido estará selado e protegido aqui na terra. Isso a gente vê quando Jesus está citando aqui os versos que nós lemos de Mateus 13, mostra a explicação da parábola. Mas quando Jesus cita a parábola, olha o que ele diz no verso 30. 13:30. Diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa ou a colheita, e por ocasião da colheita direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso. Então primeiro ele colhe o joio, ata em molhos e queima. Depois o trigo especial que representa o povo de Deus é recolhido no celeiro celestial. Interessante. Entende? Então Deus ele protege os seus em meio às calamidades. Muito bom. E o que faz com que Deus selecione, né, quem são os ímpios e quem são os perdidos? Nós já vimos, né, nos episódios anteriores que é justamente a sua lei. E nós vimos que a lei de Deus está ali em Êxodo 20, né, no versículo de 13 a 17. Você pode acompanhar a nossa live anterior, o vídeo vai ser postado no YouTube ainda, né, Sim. com várias explicações ali. Então não deixe de acompanhar os vídeos anteriores. Se você assistiu a live, a primeira e a segunda live, não deixe de acompanhar o vídeo que foi postado no YouTube, porque ele está com alguns acréscimos ali. Exato. Nós gravamos o vídeo e fizemos a live também, então não deixe de assistir também o vídeo ali.
E nós vimos também, Harry, que, fazendo uma breve recapitulação, Sim. Ali no livro de Apocalipse, Jesus ele recebe um livro com vários selos, né, com 7 selos, aquele livro, e ele era o único digno, e ele começou a abrir aqueles selos, e justamente quando ele sobe aos céus, porque ele já morreu como o cordeiro imaculado, ressuscitou, e aí ele tem, ele recebe então, como que eu posso dizer, fugiu a palavra, ele recebe o título daquele que pode abrir o selo. Ele é o único, segundo o livro de Apocalipse, que pode abrir o selo. E aquele livro é através dele que os juízos de Deus começam a acontecer. Porém, o juízo de Deus ele não começa a acontecer quando ele começa a abrir o primeiro, o segundo e o terceiro selo. O juízo de Deus, nós lemos que até no 5º selo o juízo ainda não havia acontecido. Certo. Então o juízo ele tem que acontecer a partir do 6º selo. Porém, há um detalhe, no 7º selo, Jesus já retornou. Então ele tem que acontecer até aquele limite ali. Até ali no 6º selo. Entendi. E é justamente o período, o 6º selo, ele se inicia ali a partir de 1833 até os nossos dias. Entendi. Ou até a volta de Jesus. Então, nós estamos justamente no período do juízo. Certo. A pergunta que nós temos que responder é quando, de fato, esse juízo, será que ele já começou? Ele está ocorrendo? Sim. Ele vai começar ainda? Porque nós só temos esse tempo, de 1833 até Jesus voltar para o juízo ocorrer. Sim. Ou seja, é os nossos dias. Nós estamos enquadrados dentro do 6º selo. Dentro do 6º selo, então. Muito bem. Então aqui nós lemos sobre a parábola do joio e do trigo, né, Link? Isso. E o que mais que essa parábola pode trazer de ensinamento para a gente dentro desse contexto de juízo? Nesses versos você leu aqui o 30, né, e o 31. Isso, nós vemos ali uma representação. Né, uma representação do juízo de Deus ocorrendo, né, essa separação. Agora, nós vamos entrar, eu acho que no ponto em que todo mundo quer saber. Né? Qual é a hora do juízo? E tem um texto de Daniel, e o livro de Daniel ele é a chave para responder as perguntas que nós encontramos no livro de Apocalipse. As profecias do Apocalipse, se nós não estudarmos Daniel primeiro, a gente não consegue compreender Apocalipse. Em Daniel, no capítulo 8, a gente encontra a resposta para a pergunta, né, de quando o juízo começa. Interessante. Mas essa resposta a gente não consegue dar em apenas um episódio. Nós vamos ter que dividir isso em 2 episódios pelo menos. Então nós começaremos hoje e terminaremos no próximo episódio. Então se você quer entender completamente, né, não deixe de assistir a próxima live já também. Amém. Bom. Vamos ler então Daniel. Vamos começar com o capítulo 8. Livro do profeta Daniel. Livro de Daniel, capítulo 8. O verso 14, ele vai direto ao ponto. 8,14. Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Uau! Você vê, ele já nos dá uma data, né? Até 2.300 tardes e manhãs. O que significa isso? 2.300 tardes e manhãs. Aí agora, para aqueles que talvez nunca ouviram falar desse tema, talvez nunca tenham ouvido falar de santuário, de tardes e manhãs, de purificação, talvez eles estejam pensando, né? O que isso tem a ver com o juízo de Deus? Né? Onde é que está... Qual que é a relação que tem com o juízo de Deus? Onde é que está mostrando a data, né? Talvez a pessoa de casa estaria pensando, né? Poxa vida, achei que eles iam me falar, ó, dia 13 do mês tal, do ano tal, iniciou-se o juízo. Mas nós precisamos compreender esse texto e precisamos fazer a relação dele com o juízo de Deus, para entender de fato, porque é um livro profético. Né? Os livros proféticos, muitas coisas são simbólicas, então nós temos que encontrar dentro da Bíblia o significado para toda essa simbologia, para que a gente possa compreender realmente que data é essa que Daniel está
dizendo aqui. Está dizendo aqui, que ele escreveu aqui no seu livro. Agora a primeira pergunta para nós é: o que é essa purificação? Porque o texto está dizendo a respeito de uma purificação do santuário. Será que essa purificação tem a ver com o juízo de Deus? Né? Que purificação é essa? Que santuário essa é pergunta esse que eu o texto está dizendo? Uhum. E o livro de Daniel, ele não nos deixa sem resposta. Que bom. Nós encontraremos aqui todas as respostas para todas as nossas inquietações, Sim. tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse. Para nós nos aprofundarmos um pouco mais, nós teremos que começar respondendo a pergunta: que santuário é esse? Certo. Né? Primeiro vamos entender a respeito do santuário, para depois entender a purificação, e depois iremos por os 2.300 dias. Entendi. 2.300 tardes e manhãs. Então, primeiro nós vamos compreender o que é esse santuário que vai ser purificado. Exatamente. Entendi. Vamos saber para a que gente santuário poder é esse. compreender que em 2.300 dias ele vai ser purificado. Isso. Tá. E se essa purificação tem a ver com o juízo. Tem a ver com o juízo ou não. E se esses 2.300 dias estão de fato marcando a data inicial desse juízo. Ok. Maravilha. Vamos Então vamos, conectando Daniel com o Apocalipse, vamos para o Apocalipse, inclusive um capítulo que nós até já lemos alguns versículos, capítulo 21 de Apocalipse. Certo. No final de todas as coisas. Apocalipse 21, vamos ler o verso 2 e o verso 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então vejam bem, irmãos, quando o fim tiver acontecido, depois que Deus tiver purificado a terra, tiver restaurado, feito um novo céu e uma nova terra, então haverá um tabernáculo, né? E aqui fala que é o tabernáculo de Deus, é onde Sim. Deus habita, onde Deus está. Esse tabernáculo ele descerá para a terra. Certo. Agora, se existe um tabernáculo no céu, será que esse tabernáculo é o santuário que o texto de Daniel tem dito para nós? Que vai ser purificado. Que vai ser purificado. Será que tabernáculo e santuário, será que são a mesma coisa? Então a resposta é o que nós precisamos saber para começar a compreender se de fato é esse santuário. Entendi. O livro de Hebreus, no capítulo 9, vai falar para nós a respeito desse tabernáculo que existe lá no céu. Hebreus capítulo 9, o versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da preposição, os que se chama o santuário. Muito bem, então aqui o texto está dizendo que o tabernáculo estava preparado. E esse mesmo tabernáculo ele também é chamado de o santuário. Olha só, então nós já temos uma primeira pista, né? O tabernáculo e santuário são palavras sinônimas. Sim. Então, nós já temos a primeira chave, nós já descobrimos que no céu há um santuário. Certo. Porque Deus habita nesse santuário. Agora a questão o texto de Daniel está falando da purificação desse santuário. O que esse santuário tem a ver com o juízo de Deus e tem a ver conosco? Sim. Lê para nós o verso 24 também, Harry. 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então veja só, Jesus, ao ele ascender aos céus, ele entra dentro desse santuário. Um santuário não feito por mãos humanas, diz o texto. Não é um santuário que algum homem edificou, mas no santuário, o verdadeiro, o texto ainda fala, o verdadeiro santuário que está lá no céu. Então Jesus adentrou lá dentro. E nós vimos que Jesus é aquele que tem o poder de julgar. Certo. E Jesus ele abre os livros e ele é que faz o julgamento.
Na onde? No santuário Entendi. celestial. Celestial. Olha Muito que bom. interessante. Então, há um santuário que precisa ser purificado. Sim. A pergunta é esse santuário do céu? Porque É. lá tem um santuário onde Sim. Jesus está. Sim. Será que o juízo está ocorrendo lá? Interessante. Como que a gente vai saber se o juízo já começou ou não, se for nesse santuário celestial? Exatamente. Vamos ver 1 João, capítulo 1, verso 9. Primeira carta de João. Primeiro João, capítulo 1, verso 9. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só, então há perdão depois que há uma purificação. Purificação. Sem uma purificação não tem como haver perdão. Jesus ele está intercedendo por nós como nosso advogado. Sim. No santuário celestial. Né? Porque Jesus, o texto que nós lemos anteriormente, diz que ele não entrou no santuário feito por mãos humanas. Uhum. Porque o santuário terrestre, que nós já vamos falar logo mais adiante, homens entravam e pertenciam a uma tribo específica, da qual Jesus não pertenceu. Certo. Por isso ele não foi um sacerdote terrestre. Entendi. Mas nós vemos que ele é um sacerdote, um sumo sacerdote, num santuário que está lá em cima no céu. E nós vamos compreender mais a respeito disso. Então havia um santuário na terra que faziam coisas que é tipo assim, imitando as coisas do santuário que há no céu. Isso. Seria isso. E uma próxima pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte: se as coisas estão ocorrendo nesse santuário celestial, como que a gente vai saber aqui na terra? Exatamente. Será que Deus revela para o seu povo? Será que Deus revelou para alguém? Deixou escrito na sua palavra as coisas que aconteceriam lá em cima? Uhum. Eu queria ler um outro texto que está em Amós, no capítulo 3, no verso 7. Você que está nos acompanhando, não deixe de assistir a live lendo na sua própria Bíblia, para saber se é realmente isso, como está escrito. Amós, capítulo 3, verso 7. 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, veja só. Deus poderia iniciar o juízo, seja no céu, seja na terra, sim, sem antes dizer para os seus servos o que ele estava fazendo. Mas segundo o texto que nós lemos, ele não poderia fazer isso sem antes revelar para o seu povo. Exatamente. Deus ele não faz nada em segredo. Então tudo que ele faz, ele revela para os seus servos. Então nós precisamos saber se Deus revelou realmente, onde está escrito e como a humanidade poderia chegar a conhecer esse fato. Entendi. E para quem Deus revelou? Para os seus servos. Para os seus servos. Mas qual servo especificamente? Os profetas. Será que Deus... qual dos profetas será que Deus revelou essa purificação desse santuário? Quando ocorreria o dia do juízo, todas essas coisas que nós temos comentado aqui. Sim. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, nós vamos ver que Deus chamou um homem para fazer uma obra, e essa obra revelaria tudo o que aconteceria lá nesse santuário celestial. Ok. Êxodo 25, verso 8 e 9. Diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. Olha que interessante. Deus, ele chamou a um homem, levou-o para cima de uma montanha. Nós conhecemos bem esse homem de Deus. Ele foi
um grande profeta do Senhor também, Moisés. Uhum. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali Deus, então, um dia, conversando com Moisés no alto do monte, Deus revela para ele esse santuário celestial. Moisés tem a oportunidade de ver tanto o santuário quanto os seus móveis, né, as suas mobílias ali. Então Deus pede para que ele faça um idêntico aqui na terra, que serviria de modelo para que a humanidade conhecesse o plano de Deus. O seu grande GPS, o seu plano de salvação. Muito bom, muito interessante. Lê o verso 40 também, Harold, para nós, do mesmo capítulo. Verso 40 diz assim: Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés teria que fazer um idêntico, né? Idêntico ao que foi mostrado para ele. Nada do que existia lá no tabernáculo celestial, no santuário celestial, poderia ser feito aqui na terra se não fosse exatamente igual. Todos os móveis, todos as suas formas, né, seu local. Sim. Interessante então, Link, quer dizer que no céu há um ambiente, um tabernáculo, né, onde Deus mostrou esse tabernáculo para Moisés há muitos anos atrás, e Moisés teve que fazer uma cópia desse que está no céu e fazer na terra com esse propósito, como nós lemos aqui, para que Deus habitasse no meio do povo nesse tabernáculo. Exatamente. E isso, esse texto que a gente leu aqui, ele só fala que Deus pediu para Moisés. Né? Certo. Mas será que o que Moisés fez é de fato esse que está no céu? Uhum. É sombra desse? E aí o livro de Hebreus revela para nós. Hebreus capítulo 8. Muito bom. Então você que está nos assistindo, enquanto nós procuramos aqui o verso, estamos falando aqui sobre um tabernáculo que está no céu. E alguns, Harry, talvez até possam dizer, não, mas isso é coisa do passado, né? Isso é coisa lá do Antigo Testamento, dos judeus, essa questão de santuário, de tabernáculo. Mas nós vamos ler agora um texto que está justamente no Novo Testamento, né? No que nós chamamos de Nova Aliança. Sim. E mesmo assim nós vamos ver que continua se falando a respeito do santuário. Então não é coisa do passado, mas na era cristã também há um isso tabernáculo nessa nova era para nós. Sim, interessante. É até importante você ler o verso anterior, o último verso do capítulo. Aliás, então pode ler o 8, depois a gente lê um outro verso. A partir do verso 1? Do 1 a 5. Ora, a suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecerem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então veja só, o texto é bem claro, né? Fala de Jesus como ministro do verdadeiro tabernáculo, aquele que Deus fez, né? E não o homem. Então um tabernáculo lá no céu, um tabernáculo celestial. E aqui fala que Moisés fez, deixa eu ver aqui, servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então, o tabernáculo que Moisés fez aqui na terra é uma sombra, ou seja, é algo que você vê ali palidamente, mas que representa algo muito maior, algo muito mais amplo. Muito bom. Então, há um tabernáculo, tanto no céu, quanto teve um modelo aqui na terra, no tempo, né, de Moisés, que ele erigiu ali no deserto, e perdurou por muito tempo, até mesmo no tempo de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui na terra. Entendi. E ele só deixou
de existir ali a partir do ano 70, né, com a destruição de Jerusalém. Entendi. E o que se fazia nesse tabernáculo? O que a gente pode ver na palavra de Deus que era feito nesse tabernáculo? Olha, antes da gente falar do que era feito, Harry, vamos ver o que tinha ali dentro desse tabernáculo. Muito bom. Porque nós falamos que tinha alguns móveis ali. Certo. E é importante a gente saber qual que era a estrutura desse tabernáculo e o que tinha ali dentro. Perfeito. Porque se tem um no céu, eu acho que todo mundo está curioso para saber o que é que tem nesse santuário. Como que era, né? Como que foi produzido. Exatamente. Nós temos uma imagem, mas antes da gente olhar a imagem, Harry, Sim. vamos ler o texto. Tá. E aí depois da gente fazer a leitura, a gente vai para a imagem para mostrar para os nossos irmãos. Qual Êxodo texto? capítulo 40. Êxodo 40. 40. 40. A gente vai ler vários versos aqui e depois a gente vai comentar a respeito de tudo que a gente... Aliás, conforme você for lendo, a gente vai parando e já vai esboçando já. Sim. A partir do verso 16. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. Então Moisés fez igual o que Deus ordenou para ele. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, o primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. E introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Isso. Harold, dá só uma pausa, hein? Então, algo importante que está falando aqui. Já citou um primeiro móvel do santuário. O santuário tem um móvel chamado de arca. Okay. Essa arca ela é conhecida tanto como a arca da aliança, como a arca do testemunho. Por que a arca do testemunho? Porque tem um testemunho que foi posto lá dentro. E que testemunho que é esse? Sim. Esse testemunho são os mandamentos de Deus. É a lei de Deus, que é o testemunho que Deus deu lá em Êxodo, no capítulo 20. Certo. Nós encontramos que são os 10 mandamentos de Deus. Então, lá no céu, existe uma arca também, dentro de um compartimento do tabernáculo, certo, onde está a lei de Deus, gravada em tábuas de pedra, postas ali. Porque a base do governo de Deus é a sua lei. Ela é tão santa que nós já vimos que nem o próprio Jesus foi livrado da morte por conta do resgatamento do seu povo. Sim, né? A lei não poderia ser alterada para Jesus salvar o seu povo. Não, ele precisou vir e pagar o preço pelo pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se a humanidade pecou, alguém precisaria morrer para a salvação delas. Então, interessante, Link, que Deus está ordenando Moisés a fazer o tabernáculo conforme o que ele mostrou para Moisés. Sim. Então tinha uma arca lá dentro com um testemunho dentro. Com os mandamentos de Deus. Então isso é sinal que no céu também tem um igual. Também tem um igual, exatamente. Entendi. Se tem uma na terra, automaticamente tem uma no céu. Porque a da terra era a sombra das coisas celestiais. Isso. E algo importante que diz aqui, fala também que pôs o propiciatório em cima da arca. O propiciatório é interessante que quando você vai para uma outra língua, você vai para o inglês, né, a palavra propiciatório ela se resume em duas palavras, né, que um é assento e outra é misericórdia. Então, né, o assento da misericórdia. Quem que é a misericórdia? É o próprio Deus. Então o propiciatório é o trono de Deus, é o assento do Senhor, é o trono onde a misericórdia se assenta. Muito interessante. A base ali embaixo, o que está dentro desse trono? Está a lei do Senhor. Muito bom. O que mais que a gente Vamos pode continuar, Harry. Verso 22 agora. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu.
E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Isso. Então, um outro móvel que nós temos aqui, agora fora do véu, veja que ele fez uma separação. Sim. Nós temos um primeiro compartimento onde está somente a arca, e nós temos um segundo compartimento separado por um véu, e ali nós temos um primeiro móvel que nós vemos aqui, que é a mesa. Certo. A mesa, ela tinha pães em cima. E quantos pães eram? Você lembra, Harry? O texto não nos diz aqui, mas nós sabemos que eram 12 pães. Você pode encontrar isso lendo ali alguns capítulos anteriores, né, que vai falar exatamente sobre acho que capítulo 25. O capítulo 25 de Êxodo vai especificar claramente ali tudo que, conforme Moisés foi construindo. Então certo. Você pode encontrar mais informações ali. O que mais que a gente encontra, Harry, no santuário? Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Isso, então, de frente com esse móvel que era a mesa dos pães, nós tínhamos também um candelabro. E lá no capítulo 25 de Êxodo fala que esse candelabro ele tinha 7 lâmpadas. Okay. Então um candelabro de 7 lâmpadas junto no mesmo compartimento que a mesa dos pães. Podemos continuar. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso das especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Isso, então o terceiro móvel que nós encontramos dentro desse compartimento do santuário era um altar que era conhecido como altar do incenso, né? O altar aromático ali. Sim. Onde se acendia o incenso para deixar um ambiente perfumado com aroma gostoso. E também aquele altar ele simbolizava, né, o livro do Apocalipse diz que as orações dos santos. Interessante. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e ofertas de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Isso. Então, aqui já é do lado de fora. Você vê, da porta para fora está ali um altar onde eram feitos então os sacrifícios. Né? Animais eram sacrificados naquele santuário. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Isso, é outra coisa que falou aqui também no verso 30. Ah, pia. Que foi posto uma pia entre o altar do sacrifício e o tabernáculo. Do lado de fora, ali no pátio, tinha o altar do sacrifício, tinha a pia, e depois o sacerdote, depois de oferecer o sacrifício, ele se lavava na pia, e então ele entrava para dentro do santuário, e nós iremos ler mais adiante, que ali levava o sangue do sacrifício e aspergia na cortina interior que ficava de frente para a Arca da Aliança. Entendi. Continuemos. Verso 31. 31. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então por que Deus estabeleceu o tabernáculo? Deus ele queria habitar com seu povo. Ele queria estar próximo
daqueles que o serviam. Certo. E você vê pelo texto aqui que Deus ele estava constantemente ali, né? De dia ele aparecia numa nuvem e de noite ele aparecia como um fogo para iluminar e para aquecer o seu povo. Muito bom, interessante. Então veja que espetáculo, né, sobrenatural. Deus ele utiliza as nuvens e utiliza do fogo ali para aparecer, né, perante o seu povo, porque o seu povo, não, devido aos pecados, né, a humanidade ela ficou restrita e não poderia ver a glória de Deus, senão seriam consumidos ali. Outra coisa que nós aprendemos aqui nessa leitura é que esse tabernáculo ele era algo móvel, ele não era algo estático, algo que ficava parado ali. Sempre o povo de Israel ele permaneceu peregrinando no deserto durante 40 anos. Então, durante todo esse tempo, o tabernáculo ele era mudado de um lugar para o outro. Então, era necessário que quando a nuvem se levantava, né, todo o santuário seria removido daquele lugar, seria desfeito e eles sairiam peregrinando até o momento que a nuvem parasse e abaixasse ali novamente. E aí o povo parava e acampava. Eles viviam em tendas, né? Diferentemente de nós hoje que não teríamos como carregar nossa casa. Interessante. Então a gente pode mostrar um pouco, né, para os nossos irmãos. Temos aqui uma ilustração de como que é o tabernáculo. De repente você que nunca ouviu falar sobre o tabernáculo, vai ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre como que era o tabernáculo da época de Moisés, né? Isso, olha só. Deixa eu só esperar o retorno ali. Muito bem. Irmãos, eu não sei se você de casa vai conseguir ver. Depois que acompanhar o vídeo no YouTube, nós vamos colocar de maneira melhor para você conseguir enxergar. Aqui embaixo nós temos o altar do sacrifício. Tá vendo uma exemplificação? Olha só, ele pegando fogo aqui como se estivesse oferecendo oferta. Ficava bem no meio do pátio. Olha só. Bem de frente com a tenda. Aqui você pode ver a tenda, é como se ela tivesse aberta, né? Aqui é a sua cobertura. Depois do altar do sacrifício teria a pia, onde o sacerdote lavaria sua mão. E aí aqui teria uma cortina também na frente do tabernáculo. Mas na nossa imagem aqui está como se estivesse sem. E aqui dentro do tabernáculo, não sei quantos vão conseguir ver, nós teríamos o candelabro de 7 braços. Teríamos a mesa dos pães, né, do outro lado, logo de frente, e entre eles, um pouco adiante, estaria o altar de incenso. E depois teria uma outra cortina dividindo, seria o tabernáculo dividido por uma cortina no meio, e lá no fundo nós teríamos a Arca da Aliança. Ela está exemplificada aqui em cima no nosso desenho, não sei quantos vão conseguir ver. Aqui a mesa dos pães, aqui a pia para lavar, o altar do incenso e o candelabro aqui no cantinho. Vou fechar, Harry. Então esse seria um exemplo do santuário. Acompanhe depois o vídeo, né, que nós vamos lançar no YouTube, que aí a gente vai colocar uma imagem bem bonita. Vamos pedir pro Levi, pro Rafa colocar ali, né, Harry? Sim, legal. E Link, no caso, isso aqui é uma representação do que está no céu. Exatamente. Isso daqui é justamente o que está no céu, porque foi o que Deus disse. Sim. Né? E Deus ele não é homem para mentir. E o interessante é que lá no livro de Hebreus fala que Jesus entrou nesse tabernáculo. Então ele foi fazer alguma coisa ali. Sim. E é dito até para nós que Jesus ele é o sumo sacerdote. É importante dizer que no santuário terrestre havia 2 categorias. Certo. Havia uma categoria de levitas, que eram conhecidos como sacerdotes, e eles podiam ministrar no santuário, podiam oferecer o sacrifício, pegar o sangue e até mesmo entrar no primeiro compartimento do santuário. Interessante. Mas havia o sumo sacerdote, e esse era apenas um por geração ali. Certo. E o sumo sacerdote, ele era o único designado, escolhido, que poderia entrar dentro do lugar chamado Santíssimo ou Santo dos Santos, que era onde estava a Arca da Aliança. E isso ocorria apenas um dia do ano.
diferentemente dos outros sacrifícios que ocorriam diariamente. Certo. Então não havia parada para os levitas, eles trabalhavam constantemente. Havia os turnos, né? Certo. Grupos de levitas que ficavam fazendo o revezamento, mas o sacrifício ele não parava no santuário, ele ocorria o ano inteiro. E ali os judeus eles tinham também algumas festas anuais que Deus havia estabelecido, né? A festa do tabernáculo e várias outras festas. Interessante. E explica para nós aqui, para os nossos amigos que estão nos assistindo, o que se fazia naquele santuário, naquele tabernáculo. Vamos ler lá em Levítico. Levítico no primeiro capítulo fala para nós ali, do verso 1 a 5, vai nos dar um exemplo de um tipo de sacrifício que ocorria ali no monte. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. E se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação, e a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. E depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e aspergirão o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Irmãos, basicamente, eu vou fazer um resumo de tudo que o Harry falou. Se você continuar lendo o livro de Levítico, você vai perceber que havia várias cerimônias, todas eram basicamente a mesma coisa, mas elas divergiam entre o animal que era oferecido, ou às vezes era um bezerro, às vezes era um cordeiro, às vezes era um cabrito, mas basicamente ocorria a mesma coisa. Bom, como era feito? O sacerdote, o pecador, chegava ali no santuário, levava um animal de 1 ano, e tinha que ser macho, também, conforme nós lemos, e não podia ter nenhum defeito, porque lembra quando Jesus chegou na presença de João Batista, uma frase muito importante que João Batista disse, e que talvez muitos não tenham compreendido naquela época, e talvez você de casa não tenha compreendido ainda hoje o significado dessa frase. João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles cordeiros que eram sacrificados ali, era uma representação de Jesus. A morte do animal era para fazer expiação pelo pecador. O cordeiro tinha que ser sem defeito, porque Jesus não teve pecado algum. Ele foi tentado como nós somos tentados, mas a Bíblia diz sem pecado. Então ele era imaculado, ele era sem mancha, sem ruga nenhuma. Então todo cordeiro que deveria ser oferecido em sacrifício em prol do pecador, ele também precisava ser sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Não poderia ter uma perna quebrada, nenhuma maior do que a outra, não. Ele tinha que ser um cordeirinho bonitinho de 1 ano novo, tenro, e que pudesse então honrar a Deus e representar o Senhor Jesus Cristo. Muito bom, interessante. Morrendo o cordeiro, o pecador chegava ali com o seu animalzinho, e tinha que ser um animal tão próximo dele que ele realmente amasse aquilo dali e que ele sentisse dor quando ele oferecesse o sacrifício. Para a representação ser realmente sentida. Sim, para eles realmente compreenderem o que significaria a morte do Salvador do mundo. Isso, e entenderem também a malignidade do pecado. Porque o pecado ele causa a morte. O pecado não é uma brincadeira, não é algo que você faz agora e que não vai ter consequência. Não, eu estou só brincando. Não, o pecado ele traz a morte. Adão e Eva, eles viram na própria pele isso, porque se não fosse assim, eles estariam no meio de nós até hoje. E nós sabemos que não estão. Eles morreram. E nós vemos pessoas morrendo diariamente.
Né? Se você for em um cemitério da sua cidade, você vai ver o tanto de pessoas que morrem diariamente. Sim. Você vai no cemitério, você vai ver o tanto de túmulos que tem ali. As pessoas morrem, porque o pecado traz a morte. Mas Jesus Cristo quer nos dar a vida eterna. Mas essa nós receberemos após o juízo. Ainda não recebemos, ninguém recebeu. Sim, perfeito. Então o cordeirinho a pessoa levaria ali perante o sacerdote. Sim. Aquela pessoa ela teria que colocar a sua mão na cabeça do cordeiro. E ali então ela confessaria os seus pecados. Ao ela confessar os seus pecados, ela teria que pegar uma faca e degolar então aquele cordeiro. Animalzinho. Porque foi o pecado daquela pessoa que trouxe a morte àquele animal. Da mesma forma como nossos pecados trouxeram a morte do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por conta dos nossos pecados, porque ele não tinha nenhum pecado. É uma simbologia muito profunda, né? Sim, muito profunda. Realmente, para a gente entender que o pecado ele é terrível. Exatamente. Agora o texto diz para nós também que o sacerdote, a função dele era pegar aquele sangue daquele animal e ele teria que interceder por aquele pecador perante a face do Senhor. Entendi. Então ele pegaria o sangue e ele aspergiria aquele sangue nas cortinas do santuário. Dessa forma, simbolicamente, os pecados do pecador estariam arrependidos, né? Deixar bem claro que não é o pecador que consente com o pecado, mas o pecador arrependido, ele estaria passando os seus pecados para o santuário. Dessa forma, o santuário ficaria impuro, se tornaria o carregador dos pecados. Entendi. E, sabendo disso, né, que o santuário se tornaria impuro, haveria uma necessidade de purificação do santuário. Certo. E talvez, se você esteja atento aí de casa, você vai se lembrar que o verso que nós lemos lá de Daniel 8,14, essa purificação, ela era conhecida também como o dia da expiação. O dia da expiação. Que era aquilo que eu mencionei, que o sumo sacerdote entraria apenas uma vez no ano para fazer essa expiação do santuário. Vamos ler, né, na Bíblia, para que a gente possa comprovar que realmente é verdade isso que nós estamos falando. Certo. Livro de Levítico, no capítulo 23. Levítico 23. Isso. Vamos ler o verso 27 e o verso 29. Mas os 10 dias desse mês, aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Verso 29. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do meu povo. Isso. Então o dia da expiação ele ocorria no dia 10 do 7º mês. Esse era conhecido como o dia da expiação, ou também conhecido como Yom Kippur. Era o dia onde muitas coisas ocorriam no santuário diferentes do comum. Por exemplo, aquela cortina do santuário que durante todo o ano era aspergido sangue ali nela, depois da purificação as cortinas eram trocadas. Então o santuário ele ficava livre das manchas do pecado. Então era uma limpeza total que ocorria no santuário. E mudava-se também a ordem dos sacrifícios. Ali nesse dia eram oferecidos dois bodes, eram oferecidos nesse dia. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, para a gente não alongar muito o nosso estudo. Mas o que você precisa saber é o seguinte: o sumo sacerdote adentrava dentro do santuário celestial, dentro do santo dos santos, ou do lugar santíssimo,
e ali ele faria expiação e faria a limpeza de todo o pecado do santuário. Então o santuário ficaria renovado para o novo ano. E essa era a última festa do ano que ocorria. Dentro de todas as o calendário festivo dos judeus, a última festa era a festa da purificação, da limpeza. E nesse dia o texto nos diz que todos deveriam afligir a sua alma. O pecador ele deveria estar contrito pelos seus pecados que ao longo do ano foram sendo aspergidos ali na cortina. Sim. E ele deveria pedir a misericórdia do Senhor. Pedir que o Senhor perdoasse os seus pecados. Porque se existisse qualquer pessoa ali no meio do arraial que estivesse com um pecado escondido, com um pecado não confessado, aquela pessoa seria extirpada do meio do povo de Deus. Então é como se realmente fosse um dia do juízo. Era o juízo. Era um realmente ocorrendo aqui na terra de maneira simbólica. Era uma sombra do que ocorreria no futuro no santuário celestial. Sim. Da mesma forma, nós iremos ler um outro texto, nós vamos ver que Jesus está no santuário celestial. E ele faz uma obra parecida pela humanidade. Ali era um símbolo que Deus utilizou para mostrar para a humanidade como ocorreriam as coisas no santuário celestial. Entendi. E Jesus, ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Certo. Vamos para o livro de Hebreus novamente, Harry? Para que a gente possa compreender agora, né, depois que a gente compreendeu um pouco da obra no santuário terrestre, como que é? Vamos compreender a obra no santuário celestial. Será que no celestial tem cordeiros também sendo sacrificados? Ou será que é outro animal? O que será que é oferecido lá em cima? Será que Jesus, como sumo sacerdote, ele entra uma vez no ano no lugar santíssimo? Uhum. Ou será que ele ainda vai entrar no futuro? Ou como é que ocorre todas essas coisas? Sim. Vamos ver, Hebreus 9. Agora sim, nós vamos ler o verso anterior primeiro, o último verso do capítulo 8, leia para nós. 8, verso 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Muito bem. Então Jesus ele veio estabelecer a nova aliança. Certo. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele estabeleceu essa nova aliança. E o texto diz que quando a nova aliança começa, a antiga tem que estar perto de se acabar. Certo. Então, estabelecendo a aliança com o seu povo, Jesus entra dentro, sobe aos céus e entra dentro do santuário celestial. Ok. E começa então a atividade naquele santuário. E quando Jesus ele começa a sua atividade, o que ocorre com o santuário da terra? Ele finaliza. Inclusive, há um detalhe importante, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, uma das palavras que Jesus disse é estar consumado. Então, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi oferecido na cruz. Ele morreu na cruz como uma ovelha. O livro de Isaías fala ali que como uma ovelha muda, ele foi levado perante os seus torcedores. Então, esse era o objetivo daquele santuário, que todos os dias se oferecia um cordeiro. Exatamente. Era alcançar esse objetivo que era Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, tem um texto ali que a maioria dos cristãos conhece de cor. Sim. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele deu Jesus. Para que ele deu Jesus? Ele deu Jesus para morrer como sacrifício. O próprio Deus entregou o seu Filho ali em sacrifício para a salvação da humanidade. Tudo que Jesus fez não foi algo por acaso. Não foram os romanos foram lá e mataram. Não, foi os sacerdotes que entregaram. Sim, mas é uma simbologia. Jesus ele nasceu para morrer. Sim. Ele nasceu para ser uma oferta de sacrifício para a nossa salvação. Amém. Vamos ler do verso 11 e o verso 12, do capítulo 9 de
Hebreus. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha só. Então, o texto é bem claro, irmãos. A nova aliança. Jesus entrou no santuário celestial sem precisar oferecer bezerro, sem precisar oferecer cordeiros, bodes. Ele foi oferecer ali o seu sangue que havia sido derramado na cruz. E o que eu ia falar que que eu acabei falando outra coisa, quando Jesus ele morre ali na cruz, o véu do santuário ele é rasgado de cima a baixo, né? Não por mãos humanas, né? Mas mãos invisíveis rasgaram o véu, demonstrando que aquela aliança com os judeus havia cessado ali, que os sacrifícios, tudo que se oferecia ali, chegou ao final, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus havia acabado de morrer ali na cruz. E então não precisava mais do santuário terrestre, mas agora passaria a operar o santuário celestial, com o verdadeiro Cordeiro e o verdadeiro sumo sacerdote atuando ali. Interessante. Então, Lincoln, nós lemos lá em Daniel 8,14 que um santuário haveria de ser purificado. Sim. E nós tínhamos ali uma contagem de números, né, de dias até esse santuário ser purificado. E nós vemos aqui, através do estudo da Palavra de Deus, que o santuário terrestre era um símbolo do santuário celestial. E que esse santuário terrestre, como nós acabamos de ver aqui, ele já envelheceu, já não haveria mais necessidade dele. Ele acabou, né? Mas no livro de Hebreus está escrito que Jesus inaugurou no santuário celestial uma nova aliança ali. Isso. Então começaria um novo tipo de ministério estaria acontecendo ali, né? Não aquele ministério terrestre que os homens estavam acostumados e que tinham que ir lá, e o próprio apóstolo Paulo fala que era algo pesado, era um fardo para eles, porque de ano em ano oferecia-se animais, e eram muitos animais. Imagina cada pecador, cada pessoa indo ali constantemente oferecendo animais e sangue sendo derramado. Então era algo realmente terrível. Imagina o cheiro daquele ambiente como não era. É verdade. E nós vamos ver que quando Jesus estabelece essa nova aliança, o desejo dele era que a lei dele fosse impressa no nosso coração. Porque até aquele momento a lei estava ali em tábuas de pedra dentro da arca do santuário terrestre. Igualmente como no céu tinha uma lei ali. Mas agora, não havendo mais o plano da salvação ali, onde as pessoas pudessem vislumbrar, visualizar com seus olhos, então Deus ele precisava agir de outra maneira, para que as pessoas continuassem conhecendo o seu plano da redenção. E hoje é maravilhoso que nós temos esse plano totalmente escrito aqui nesse livro. Totalmente escrito na sua palavra. Vamos continuar lendo, Harry? Sim. Verso 22, vamos ler até o 28 agora. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então veja bem, o texto diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então não é a maneira de você ser salvo, de você ir para o céu, se você não aceita o sacrifício de Cristo, e se você não viveu no tempo dos judeus lá que pôde oferecer o sacrifício lá no santuário. Então você só tem duas opções. Ou você ofereceu lá na época, que não é o nosso caso, ou nós aceitamos o sacrifício de Cristo. Por isso que é dito que aquele que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você não crê no sacrifício de Jesus, você não tem como você ser salvo. Amém. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Harry, olha que interessante esse texto. Aqui fala
que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Então precisava haver uma purificação da figura. Qual que era a figura? A figura era aquilo que ocorria aqui na terra. Certo. Era uma figura das coisas celestiais. Mas o texto está dizendo que da mesma forma que as figuras aqui da terra precisavam da purificação, as celestiais também precisam de purificação, mas com sacrifícios melhores, ou seja, não com sangue de bodes e de cordeiros, mas com sangue imaculado de Jesus. Amém. Pode continuar, verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Pode continuar, até o 28. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, veja só, Jesus não precisa ficar sofrendo, né? Repetidas vezes. Isso quebra até uma cerimônia que é feito em uma determinada religião, onde eles oferecem algo ali em cada cerimônia e eles dizem que aquilo de fato se torna no corpo de Cristo, e Cristo é quebrado ali, é oferecido cada vez que eles praticam aquela cerimônia. Entendi. Mas o texto está dizendo para nós que Cristo sofreu apenas uma vez. E sofrendo uma vez, então ele oferece o seu sangue como sacrifício, e morrendo apenas uma vez, ele morreu para aniquilar o pecado. Amém. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então veja só, cada homem está ordenado que morra apenas uma vez. Uma vez. Isso responde talvez a várias perguntas com relação à reencarnação, com relação a pessoas que creem nesse tipo de coisa, porque o texto diz que morrendo apenas uma vez vem depois o juízo. Então o juízo de Deus ele acontece depois que a pessoa morre. Né? Porque o juízo de Deus, ele... Como é que Deus vai julgar alguém se a pessoa ela ainda continua em vida cometendo... Tendo a opção ainda de se arrepender e tudo Exatamente. mais. De cometer mais pecados. Ou então isso. Deus ele precisa... uma vida precisa cessar para que ele consiga fazer o julgamento dela. Sim. Mas nós veremos também que vai haver uma exceção. Vai chegar um momento, porque constantemente tem pessoas nascendo e pessoas morrendo, pessoas nascendo e pessoas morrendo. Então certo. Vai chegar um momento onde Deus ele vai precisar julgar algumas pessoas que ainda estarão em vida. Certo. Agora, para ele julgar pessoas que ainda estão em vida, duas coisas precisam acontecer. Ou essas pessoas já estão condenadas devido à sua prática pecaminosa, ou elas estão vivendo uma vida tal qual Jesus viveu, uma vida imaculada. Interessante. Inclusive tem até um texto, se eu não me engano, no livro de Apocalipse, que diz: continue o injusto na prática da injustiça e continue o santo a se santificar. Sim. Esse será um momento especial que ocorrerá esse evento. Mas nós vamos falar isso mais adiante. Amém. Ademais, meus irmãos, Cristo se oferecendo para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado. Ele apareceu uma vez, né, carregou os nossos pecados, e a segunda vez ele vem sem pecado, simplesmente para buscar aqueles que aguardam a sua salvação. Amém. Amém. E nesse caso aqui, Link, podemos dizer assim que como o título da nossa live, né, abrigo da tormenta, poderíamos dizer que para os judeus naquela época o santuário era o abrigo deles da ira de Deus.
Exatamente. Né? Como o texto que a gente leu lá de Isaías, né, fala, né, é o convite de Deus para nós, olha, né, Sim. entra dentro da sua câmara, ele aguarda só um momento até que passe a ira. Percebe. Então, nós temos visto muitas calamidades. Nós sabemos que as pragas vão cair. A ira de Deus vai ser derramada sem mistura de misericórdia sobre a terra. Então, se você quer encontrar refúgio, quer encontrar proteção, né, busque ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque Ele morreu para nos dar a vitória, para nos dar a salvação. Amém. E somente nele nós conseguiremos essa tão sonhada proteção. E através de Cristo a gente consegue entrar dentro desse abrigo no céu. Exato. Amém. Interessante, Harry. Eu até me lembrei de uma notícia que eu esqueci de trazer para os irmãos. Essa semana eu vi, lendo ali a respeito dos tornados que passou nos Estados Unidos, houve um rapaz que na sua casa tinha um abrigo muito antigo, né, que inclusive seu pai tinha construído há mais de 10 anos. E ali, né, quando o tornado passou, ele estava fora da sua cidade com seu filho, mas em sua casa havia ficado outros filhos e a sua esposa. Certo. E o tornado passou justamente no rumo da casa dele. Uau. E ao tornado passar no rumo da casa dele, toda aquela região ficou completamente devastada, não sobrou nada. Mas no momento em que o tornado estava chegando, o seu padrasto, que foi lá, pegou toda a sua família, inclusive até alguns cachorros que eles tinham, eu acho que 2 cachorros, e eles entraram naquele abrigo subterrâneo que estava ali. Era um quartinho pequeno, era 3 metros por 3,5 de profundidade, eu acho que era. E ali dentro, ali, o tornado passou por cima deles e eles foram refugiados, foram protegidos porque entraram naquela câmara ali. Amém. Aquela câmara da proteção. Então, Amém. Glória a Deus. nós podemos encontrar esse refúgio também em meio a toda a tempestade. Se a gente entrar na câmara secreta de oração, se a gente nos humilhar perante Deus, se a gente confessar os nossos pecados. Nós lemos lá em João que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Amém. Glória Então, a Deus. nós temos um refúgio, irmãos. Basta nós crermos e nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Então, Link, agora nós entendemos o que significa purificação no santuário. Purificação, exatamente. É esse evento que ocorria aqui na Terra anualmente, mas que no céu nos dito que Jesus ele ofereceu apenas uma vez. Certo. Então ele não precisa ficar várias vezes oferecendo. Agora, Jesus ele entrou dentro de qual compartimento? Nós vemos que o santuário ele tem 2 compartimentos. Certo. Tem um lugar chamado Santo, que tem ali a mesa da proposição. A mesa da proposição, o candelabro, o altar do incenso. E tem um outro lugar mais profundo, que é onde está a arca da aliança. Então nós precisamos saber, porque é só quando o sumo sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo, onde está a arca da aliança, que ocorria a purificação, ou seja, ocorria a extirpação do pecado. Certo. Ou seja, o juízo de Deus, né, nós sabemos que Jesus, quando ele entra dentro, quando ele sobe para o céu, ele já entra direto dentro do santuário. Então, se ele entrou em qual compartimento? Ele entrou no primeiro. Sim. E o juízo de Deus ainda não havia acontecido até a abertura do 5º selo. Certo. Na verdade, nós vimos no último episódio que os juízos de Deus eles vão ocorrer a partir da abertura do 6º selo. Agora a questão será que qual é a data que Jesus ele entra dentro do Santíssimo? E ali no Santíssimo é que vai ocorrer o juízo, porque ele está perante o Pai. Muito bom, interessante. Então a partir daí nós vamos poder identificar de quando que começa o juízo de Deus. Exatamente. Agora precisamos descobrir quando Jesus de fato entrou no Santíssimo. No Santíssimo, muito bom. Então, meus amigos, isso já é um caso para o próximo episódio. Isso.
Mas antes da gente encerrar, Harry, eu Sim. gostaria de finalizar lendo alguns versos ainda de Hebreus, do capítulo 10. Certo. Para que Hebreus 10. Hebreus 10, o verso 11. Vamos ler do verso 11 em diante, porque aqui há uma última explicação a respeito desse santuário Certo. e um chamado de Deus para nós. 10, verso 11, pode ler do 11 em diante. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nola testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Chegamo-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso, lê o 23 também. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Então, irmãos, nós vimos aqui quase que um resumo de tudo que a gente falou. Sim. Né? Porque Deus ele quer colocar suas leis em nosso coração e escrever no nosso entendimento. Certo. Não para a gente fazer algo por medo da condenação, mas para a gente fazer realmente com a razão, fazer com amor. E aqui nos é dito também que nós temos que ter ousadia para entrar dentro do santuário celestial. Fala que nós temos que ter fé, né, para nos achegarmos até Cristo, porque Ele rasgou o véu do santuário, Ele nos deu a oportunidade de chegar onde nenhum homem poderia chegar, a não ser os sacerdotes da época. Agora nós não precisamos de ir até um sacerdote terreno. Basta nós irmos diretamente ao santuário celestial, a Jesus Cristo. O nosso sacerdote, ele está lá intercedendo por nós. E ele quer nos limpar. Aqui fala que nós temos que ter uma consciência limpa, né? Os nossos corações purificados. Sim. Somente assim. E isso somente através da fé. Amém. Somente através da confiança no Senhor. E eu queria até que a gente finalizasse lendo os últimos versos de Hebreus. Capítulo 10. Pode ler a partir do verso 35. Capítulo 10, não? Isso. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então Deus quer que nós tenhamos fé, que nós tenhamos confiança nele. E ele ainda nos fala, olha, um pouquinho só de tempo. Né? Talvez esteja difícil, talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você esteja em uma dessas cidades que foi afligida pela Sim. água, né? Pelas tempestades, pelos terremotos. Aguenta um pouco mais. Nosso Senhor Jesus não tarda em virar. A promessa é verdadeira. E ainda que ele demorar um pouquinho, espera. Né? Porque certamente ele virá. E não tardará. Mas nós não podemos retroceder. Nós devemos confiar. Nós devemos aguardar.
e lutar, né, para vencer todo o mal desse mundo. Nós lemos nos episódios anteriores que nós não devemos devolver o mal com o mal, mas devolver o bem. Né? Nós devemos ser vitoriosos como Jesus foi um vitorioso. Ele intercede por nós, ele sabe exatamente as lutas que nós passamos. Ele passou por coisa muito pior. Mas nós precisamos confiar nele, entregar a nossa vida realmente nas mãos do Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos, por terem assistido até aqui. E vamos finalizar com uma oração, né? Alguém que pode fazer uma oração por nós. Se você está em casa, puder se ajoelhar também para orar juntamente conosco. Amantíssimo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, ó Senhor, porque desde agora nós temos a certeza que Jesus Cristo intercede por nós. Junto ao santuário celestial, ó Deus, Ele está ali para apresentar o seu sangue, o sangue da aliança, ó Pai, da nova aliança que o Senhor estabeleceu, Amém. da qual o Senhor quer gravar a sua lei no nosso coração. Amém. O Senhor quer nos purificar de toda a maldade, de todo o pecado, ó Pai. Assim como um dia aquelas pessoas que iam até o santuário terrestre, elas eram purificadas ali por conta dos animais que eram sacrificados simbolicamente, simbolizando o Senhor Jesus. Hoje nós temos um sumo sacerdote celestial que intercede por nós, com o sangue da promessa que ali foi derramado por conta dos nossos pecados. Mas, Pai, não queremos continuar sendo pecadores. Não queremos que o nosso Senhor Jesus continue sofrendo por conta da nossa malignidade, sofrendo por conta dos nossos pecados, mas queremos, ó Pai, honrar esse tão grande sacrifício que foi oferecido. Amém. A vida do próprio Deus foi derramada para a nossa salvação. Amém. Então que nós possamos honrá-lo, que nós possamos ser gratos por tudo que Ele fez e possamos viver uma vida nova através de Cristo Jesus. Amém. Perdoe as nossas faltas e nos ajude a entrar no Santo dos Santos através da fé, através da confiança no nosso Cordeiro que está no céu. Amém. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e a vida daqueles que nos assistem, que nos acompanham nesse estudo também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos, por terem acompanhado esse episódio até aqui. E aguardamos vocês no próximo vídeo. Não deixem de assistir o próximo vídeo, porque lá nós falaremos, agora compreendendo já a respeito que existe um santuário celestial que precisa ser purificado. No próximo episódio a gente vai falar quando essa purificação começou de fato a ocorrer, porque agora você já tem uma base para compreender todas essas coisas. Amém. Então, um grande abraço a todos.